Muito frequentemente, a menos que algo aconteça de forma espetacular, muitas vezes desastrosamente e espetacularmente diferente do normal. A grande maioria das histórias de navios cobre a construção real do navio, relativamente de forma breve, dizendo: bem, o navio foi lançado em certa data, talvez em um estaleiro específico. Foi lançado algum tempo depois e comissionado mais tarde, talvez com comentários sobre os testes do navio. O que acontece entre a encomenda de um navio e o momento em que ele hasteia sua bandeira pela primeira vez? Bem, hoje nós vamos descobrir, pelo menos em um nível geral. Há uma ressalva, pois os procedimentos para navios menores, como contratorpedeiros e barcos torpedeiros, podem variar bastante. E, claro, entre as marinhas. Também haveria diferenças sutis no procedimento de construção, especialmente perto do final do período de construção, em relação à ordem específica em que as etapas finais poderiam ser realizadas. Mas hoje, vamos ver, de modo geral, como um couraçado pre-dreadnought ou dreadnought teria sido construído em um estaleiro britânico. Isso tem duas vantagens. Primeiro, tenho uma documentação bem extensa sobre como isso era feito, e segundo, nesse período, um navio era construído em um estaleiro britânico. Também significa que você ganha o bônus adicional de saber como os navios japoneses, pelo menos no que diz respeito aos navios capitais, eram construídos nesse período. Particularmente a frota de pré-dreadnoughts, assim como vários outros navios, você sabe, como navios brasileiros ou navios chilenos ou qualquer outro número de navios, então ainda assim um pouco de sabor internacional. Então, na época dos pré-dreadnoughts, a era do sigilo estava começando a se aplicar a tudo relacionado à marinha. Comparado aos séculos passados e décadas recentes, havia maior segurança no local para evitar sabotagem. Fora isso, capacidades e tamanhos de vários navios de guerra em construção, em vez de segredo de Estado, poderiam ser amplamente discutidos na mídia. Por uma questão de orgulho nacional, se nada mais. Além disso, como os couraçados tinham margens de carregamento mais estreitas em comparação aos navios mercantes, ou seja, a diferença entre um couraçado vazio e um couraçado carregado, em termos de deslocamento, seria muito menor do que a diferença entre um cargueiro vazio e um totalmente carregado, por exemplo. E, claro, o impacto no calado, na velocidade máxima e em outras características de desempenho era ainda mais relevante. Para um navio de guerra, a fiscalização durante a construção seria muito mais rigorosa que na de um navio mercante atualmente. Neste ponto, a construção de um navio de guerra começaria com um aviso de que todos os estrangeiros estão proibidos de se aproximar do navio. E, dependendo da localização, o estaleiro durante a construção, claro, se o estaleiro fosse muito grande e estivesse produzindo vários navios civis para diferentes nações. Como navios de guerra, não seria possível proibir todos os estrangeiros do estaleiro. Porém, se ele só construísse navios de guerra ou fosse pequeno, isso seria possível. Se fosse só um navio, daria para ter uma barreira ou posto de controle ao redor da área de construção e das áreas relacionadas, que vamos comentar em breve. Também haveria a implementação da Lei de Segredos Oficiais. Ela foi aprovada pela primeira vez em 1889 e, posteriormente, passou por várias versões ao longo do século XX, e isso tornou a revelação de detalhes importantes a terceiros uma infração criminal específica. As equipes de trabalho seriam selecionadas e seria registrado que todos os materiais e equipamentos usados na construção deste navio deveriam ser pesados antes de serem instalados. Com esses números, você poderia calcular o peso total do navio, seu equilíbrio e calado aproximados, pois sabia mais ou menos onde estavam dentro do navio. E, em alguns casos, esses pesos realmente determinariam, em parte, quanto o estaleiro receberia de pagamento. Alguns itens, é claro, tinham preços específicos, mas outros eram simplesmente precificados por libra ou por tonelada, dependendo da escala. Ao falar em escala, é aqui que os planos entram, tornando-se úteis a partir deste ponto. O principal item de interesse era um plano em escala 1:48 do casco e suas linhas, ou seja, uma escala de 1 polegada para 1 pé. Na linguagem da época, esses planos de linhas, junto com vários outros planos, seriam levados para um galpão de moldes, que apesar do que possa parecer para os modernos, na verdade não é. Não se trata de um pequeno e escuro cômodo no andar de cima, com riscos significativos para a sua saúde respiratória. É uma área ampla, arejada e bem iluminada, com teto abobadado, geralmente próxima ao topo de um prédio, por isso chamada de loft. Aqui, molde
é usado no sentido de algo a partir do qual você molda outra coisa e não aquelas estranhas manchas pretas e brancas crescendo nas paredes neste caso. Cada componente principal que precisava ser fabricado, como o casco, a chapa de revestimento que precisava ser martelada até ganhar forma, e cada estrutura e viga que precisava ser curvada em um conjunto específico de curvas, era transferido do plano para um esboço em tamanho real feito com giz no chão do loft. Isso era feito para metade do navio, obviamente, já que os navios tendem a ser simétricos quando vistos de proa a popa. Então qualquer coisa que você fizesse de um lado era só virar e pronto, agora você tinha o outro lado também. E cada componente assim esboçado teria então um molde de madeira feito usando o contorno de giz como o plano em escala real para o molde. O molde então seria levado e o componente fabricado com suas dimensões e formato exatos. Isso realmente não havia mudado muito em relação à Era da Vela, exceto pelo fato de que os moldes eram usados para fazer componentes de aço em vez de componentes de madeira. Ao mesmo tempo, os mesmos planos em escala 1:48 seriam usados para construir um modelo de madeira do navio. Novamente, apenas um lado dele, o que transformaria os planos 2D em um objeto tridimensional. Pela primeira vez, esse meio modelo de madeira estaria na mesma escala dos planos, 1:48, e isso então seria usado para determinar a maneira mais eficiente de distribuir as chapas do casco, idealmente minimizando formas e curvas 3D complexas para cada chapa. Enquanto isso, lá no estaleiro que havia sido pré-selecionado para o navio, com base nas estimativas do projetista para as dimensões e tamanho, seriam feitas verificações finais em detalhes, como a inclinação exata do estaleiro. Para navios grandes, uma proporção de cerca de 1:19 era preferida, significativamente mais, e você corria o risco de o navio se lançar sozinho no meio da construção, significativamente menos, e o navio poderia se recusar a se mover completamente. O ângulo preciso também precisava ser conhecido para garantir que, à medida que as estruturas eram baixadas pelo guindaste, pudessem ser inclinadas exatamente na medida certa. Assim, elas ficariam realmente perpendiculares à linha da quilha, que, é claro, neste ponto, normalmente seguiria a rampa de lançamento, e, se não estivesse, qualquer diferença entre a linha da quilha e o ângulo da rampa também precisaria ser anotada. Para o mesmo propósito de garantir que as estruturas e tudo mais estivessem devidamente alinhados, agora, com tudo isso feito, os blocos de quilha podiam ser posicionados sobre os quais o revestimento da quilha e, em seguida, a viga principal que compunha a maior parte da quilha podiam ser colocados. Esses blocos de quilha mantinham a quilha afastada do estaleiro, permitindo que os homens trabalhassem sob o navio em construção e depois criavam espaço para montar os elementos do berço de lançamento. Dependendo do estaleiro, a altura desses blocos de quilha podia variar, mas algo em torno de 1,20 m, mais ou menos 15 centímetros, era típico. Muito menos do que isso, e as condições de trabalho embaixo do navio poderiam ficar bastante apertadas, além de aumentar significativamente as chances de o navio enroscar em algo durante a sua saída. Lembre-se de que esses blocos de madeira geralmente têm certa folga, deixando a estrutura um pouco instável. Em mau tempo, ventos fortes ou, se você estiver no Japão, terremotos. Alguns aços seriam moldados ali e depois, no local, outros moldes de madeira seriam enviados para as siderúrgicas contratadas. Em alguns casos, estaleiros possuíam siderúrgicas anexas, se fossem grandes o bastante para construí-las ou se uma indústria surgisse da outra. Um estaleiro decidiu criar sua siderúrgica ou uma siderúrgica resolveu atuar na construção naval. Cada peça de aço passava pelo acabamento final assim que chegava ao local e então era coberta por várias marcações. Haveria indicadores numéricos mostrando onde ela se encaixava em relação às outras partes, se era um componente para o lado de bombordo ou estibordo, onde os furos para rebites precisavam ser feitos, qual o tamanho deles e outras informações úteis que considerassem importantes. Essas peças de aço, então, iam para o que era conhecido como galpão do plantador, que novamente não era cheio de plantas, mas sim de equipamentos industriais pesados. Aqui, as peças pré-fabricadas trazidas de fora passavam pelo acabamento final e tinham os furos para rebites feitos. O processo de punção era usado para chapas mais finas de aço comum, como as que podiam ser encontradas no casco, enquanto estruturas mais grossas ou peças de aço de alta resistência eram perfuradas. O aço moldado era trabalhado no galpão de modelagem, onde era aquecido e dobrado para adquirir a forma desejada.
Sempre que possível, chapas mais finas eram moldadas por laminação a frio, pois esse processo era mais rápido, barato e menos complexo. Mas tudo isso variava conforme o que era fabricado e onde a peça seria usada no navio. Qualquer marcação que ainda fosse necessária após essa etapa seria reaplicada com tinta e vários pequenos trilhos. Às vezes, movidos por pessoas, animais ou motores a vapor, esses meios transportavam os componentes de aço finalizados ao estaleiro, já que eram bastante pesados. Aqui, você encontraria muitos guindastes temporários do tipo derrick feitos de madeira, que seriam usados para mover a maioria das peças individuais de aço para o lugar. Aqui e ali, você também poderia encontrar alguns guindastes de aço maiores, embora ainda móveis. O número desses guindastes de aço cresceu entre 1890 e 1950, acompanhando o aumento dos navios e do peso dos componentes. Porém, independentemente da forma de elevação, parafusos seriam então usados para fixar o aço às peças adjacentes, já posicionadas, e o processo de rebitagem poderia então começar. Os parafusos seriam retirados e substituídos por rebites assim que rebites suficientes tivessem sido instalados. Na era dos encoraçados pré-dreadnought, rebites quentes eram lançados para cima, posicionados com pinças e martelados manualmente. Normalmente, esse lado do processo envolvia 3 homens. Um era o pegador, que posicionava o rebite, e outros 2 que o martelavam enquanto o pegador segurava o rebite no lugar, pelo menos até que ele estivesse firmemente fixado. 2 homens eram usados na martelagem por 2 razões. Primeiro, porque era mais rápido, e segundo, o rebite, é claro, ia esfriando, então você tinha um limite de tempo material de qualquer forma. Outros 2 homens geralmente completavam cada equipe de rebitagem. Um homem, geralmente um garoto ou aprendiz, aquecia os rebites em uma fornalha portátil e os lançava ao pegador. O 5º homem ficava do outro lado do que estivesse sendo martelado, fosse chapa do casco, estrutura ou outra coisa. E ele usava algum tipo de equipamento pesado para servir de apoio, de modo que o rebite se moldasse dos 2 lados ao mesmo tempo. Com o tempo, martelos pneumáticos substituíram gradualmente os 2 homens que martelavam manualmente, economizando mão de obra. Mas, é preciso dizer, isso também aumentou a complexidade da construção, já que os martelos pneumáticos precisavam de compressores de ar e outros equipamentos diversos por perto para alimentá-los. Perto do fim do período entre guerras, com os couraçados Rei Jorge V, a soldagem começou a ser usada, mas só se consolidou na construção de couraçados britânicos mais tarde, em comparação com contratorpedeiros e cruzadores. À medida que a forma básica do navio surgia, também surgiam andaimes de madeira improvisados que eram colocados para permitir que as equipes de trabalho tivessem acesso à parte do navio que estava sendo trabalhada no momento, e muitas vezes podiam ser reconfigurados no local conforme o navio continuava a aumentar de tamanho. Assim, as cavernas, anteparas, chapas e convéses podiam ser todos construídos, geralmente levando cerca de 1 ano ou algo assim, embora, novamente, à medida que os navios ficavam particularmente grandes no final do período, isso pudesse levar um pouco mais de tempo. Grandes aberturas eram deixadas em vários convéses para a futura instalação de equipamentos pesados, como armamento e maquinaria do navio. Às vezes, essas podiam ser aberturas permanentes, ou seja, seriam fechadas com chapas depois, mas especificamente projetadas para que essas chapas pudessem ser removidas novamente. E às vezes, isso seria apenas uma área destinada a permitir o acesso aos espaços das máquinas, mas depois seria fechada com chapas de forma que se esperava ser permanente, e então, se por algum motivo você precisasse entrar lá, seria muito mais difícil cortar o caminho para dentro. De qualquer forma, moldes também seriam feitos das seções relevantes do revestimento externo já concluído, o que ajudaria a definir o formato final de qualquer chapa de blindagem que fosse ser fixada ali. Também seriam instalados durante esse processo certos itens grandes que eram fundidos ou forjados e que não poderiam ser instalados após o lançamento. Itens como eixos do leme, suportes e eixos do hélice, desde os suportes de impulso até a extremidade. Suportes de base para as barbetas, a pesada maquinaria de propulsão e, na maioria dos casos, as hélices. E qualquer blindagem interna que não pudesse ser instalada após o navio já estar avançado na construção. Itens como anteparos blindados transversais que fechavam as extremidades da cidadela do navio e parte da blindagem do convés, variando conforme sua posição e o tipo de esquema de blindagem utilizado. Às vezes, elementos da maquinaria de propulsão do navio também eram instalados.
Para deixar claro, você pode não instalar nenhuma das máquinas do navio durante essa fase da construção, mas, se fosse instalar, as caldeiras eram o item mais comum a ser colocado antes do lançamento do navio, se fosse o caso. Mas a quantidade de maquinário instalada nesse ponto dependeria novamente do tamanho do navio, mas também, em especial, do tipo de maquinário que estava sendo utilizado. Turbinas, por exemplo, são menores, mais leves e assim mais fáceis de instalar depois do que motores de tripla expansão vertical. Mas, ao mesmo tempo, instalar uma turbina agora teria menos impacto na massa total do navio em comparação com um conjunto muito maior de motores de tripla expansão vertical. O que definitivamente não seria instalado neste momento era a superestrutura, o armamento e toda e qualquer blindagem que pudesse, de alguma forma, ser instalada no processo de acabamento após o lançamento. Isso significa que, ao ver fotos de encouraçados sendo lançados, muitas vezes há espaços visíveis nas laterais onde a blindagem seria instalada. E isso frequentemente, especialmente ao redor do cinturão principal, expõe uma camada subjacente de teca ou madeira semelhante, que serviu como amortecedor de impacto e revestimento anti-espaldos em muitos navios capitais, surpreendentemente até o século XX. Neste momento, o navio estaria perto do lançamento. Agora, para isso, era necessário testar a estanqueidade, porque, bem, se não fosse estanque e você o lançasse, isso seria uma viagem bastante direta e sem volta. Mas, como é claro, a água ficava a uma certa distância, você não podia testar submergindo o navio antecipadamente. Esse, obviamente, era todo o objetivo do lançamento. Você faria isso por um método inverso. Os compartimentos externos seriam preenchidos com água e o revestimento externo, assim como qualquer anteparo interno relevante, seriam monitorados para vazamentos. Obviamente, você preencheria um compartimento de cada vez e depois o esvaziaria. Se houvesse algum vazamento, você tomaria as medidas corretivas apropriadas e, idealmente, por razões óbvias, esses testes seriam feitos em tempo seco. Supondo que tudo tivesse corrido bem, o casco poderia então ser pintado e a estrutura geral de lançamento poderia ser construída ao redor dele. Isso substituía as estruturas de andaimes. Os vários componentes que estou chamando coletivamente de berço de lançamento seriam moldados especificamente para o casco em questão. Agora, muitos estaleiros mantinham algumas estruturas de madeira pesada para uso geral para vários lançamentos, mas o que acontecia era que elas eram deslizadas para o lugar e, então, madeiras moldadas especificamente podiam ser acopladas a essas estruturas. Esses componentes tinham 4 formas principais. Havia uma estrutura de madeira pesada na proa e outra estrutura de madeira pesada na popa. Eram usadas para suportar o peso dessas áreas do navio, pois eram mais finas e leves que a parte central, já que os suportes gerais foram removidos. Isso também era bastante crítico porque a popa, é claro, receberia a principal força do impacto quando atingisse a água, pois seria a primeira parte a tocar a água. À medida que a popa e o restante do navio começavam a flutuar, haveria um momento em que grande parte do peso total do navio estaria, por um breve instante, exercendo sua força sobre a proa, já que ela ainda estaria em contato com a terra. E todo o casco giraria em torno desse ponto até se nivelar gradualmente. Você teria então rampas de madeira, às vezes chamadas de trilhos de lançamento, que seriam colocadas ao longo dos lados do navio, entre aqueles 2 conjuntos de estruturas pesadas, e entre elas e o casco estariam os trilhos deslizantes. Além disso, haveria trilhos deslizantes acima das rampas ou trilhos de base. Os trilhos deslizantes, como o nome sugere, seriam fortemente revestidos de graxa e sebo, tanto entre eles e o casco, quanto entre eles e as rampas de lançamento ou trilhos de base. Após tudo pronto, os blocos da quilha e suportes seriam removidos até o navio ficar apenas na rampa de lançamento. Por meio dessas várias partes da estrutura de madeira, com atrito mínimo, restando apenas alguns blocos ou suportes que impediam o navio de se mover. Cabos grossos ou fios amarrados a pesos, assim como correntes pesadas, seriam todos instalados e presos temporariamente ao navio para fornecer um certo grau de atrito à medida que começassem a ser liberados. Isso tinha como objetivo diminuir o impulso do navio ao tocar a água. Na hora do lançamento, alguns homens muito corajosos iam primeiro. Macacos pneumáticos ou hidráulicos, ou algum tipo de veículo rebocador, puxavam os blocos ou suportes que mantinham tudo no lugar e o navio começava a deslizar.
Assim que entrava na água, os vários elementos de madeira que compunham a estrutura de lançamento naturalmente flutuavam e podiam ser recuperados, mas era importante que o navio parasse rapidamente por vários motivos. Primeiro, porque muitos estaleiros ficavam em águas bastante confinadas, como rios, e um navio atingiria a margem oposta muito antes de perder o impulso se você não tivesse aquelas correntes de arrasto presas. Em segundo lugar, mesmo lançando em uma área com mais água aberta, como um porto, permitindo maior distância, lembre-se que esse casco está mecanicamente morto. Ele não tem potência nem direção, é apenas um peso morto, e claro, áreas com mais água aberta, como portos, geralmente significam que há algum tipo de navegação ativa acontecendo. Então, como o casco precisa ser rebocado por rebocadores e levado até onde você quer que ele vá, você precisa considerar isso. A última coisa que você quer é um couraçado meio construído indo parar, digamos, no porto de Portsmouth, seguindo alegremente para destruir alguns dos navios locais, derivando suavemente na correnteza antes que os rebocadores atônitos o alcançassem. Deixa eu te dizer, nenhum rebocador fica atrás de um couraçado sendo lançado a menos que não valorize a vida. Por isso era importante controlar a quantidade e o tipo de sebo, graxa ou lubrificante utilizados, pois cada tipo tinha diferentes temperaturas de congelamento, e a última coisa que você queria era que tudo ficasse grudado nos blocos se o tempo estivesse especialmente frio. Mas também em relação à quantidade, algo que o USS Nova Jersey descobriria da pior forma quando alguém foi um pouco generoso demais com a banha durante o seu lançamento. Após o casco entrar na água e estar sob controle do rebocador, as correntes e cabos de ancoragem podiam ser desconectados e o navio levado para o acabamento. Agora, no Reino Unido, antes de 1904, isso só podia ser feito, pelo menos por decreto, em um estaleiro real. Isso, para ser honesto, era um resquício do período em que o governo ficava um pouco nervoso com empresas privadas tendo acesso a grandes quantidades de artilharia pesada. Mas em 1903, 1904, tanta construção estava acontecendo. Levando em conta que os estaleiros reais também construíam navios por conta própria, havia um grande acúmulo de navios semi-acabados esperando por vagas para serem equipados. Isso claramente não era o ideal. Então alguém percebeu isso. Enquanto apreender e reutilizar algumas centenas de canhões de 1824 ou 32 libras era relativamente fácil para alguém que estivesse se sentindo particularmente rebelde ou fosse realizar uma grande incursão. Um canhão de 12 polegadas pesando dezenas de toneladas exigia mecanismos especializados para funcionar e, sozinho, era apenas um cilindro inútil de metal. Além disso, também estava custando caro pagar o seguro e os rebocadores necessários para mover cascos de navios inacabados com segurança pela costa do Reino Unido até os estaleiros reais. E assim, como era obviamente mais rápido, eficiente, barato e seguro simplesmente fazer o acabamento no próprio estaleiro de construção, caso esse estaleiro estivesse equipado para isso, os navios agora seriam, na maioria das vezes, finalizados no local onde foram realmente construídos. O processo principal não mudou muito, só não havia mais uma viagem perigosa no meio. Vale ressaltar, acredito, que outro motivo para os estaleiros reais serem o único local de equipar navios era certo protecionismo. Durante períodos de menor financiamento, se era necessário realizar trabalhos nos estaleiros reais, isso permitia que se mantivessem ativos e com mão de obra treinada. No final do século XIX e início do século XX, porém, a carga de trabalho não era um problema. O processo de equipagem agora assumia duas formas principais, que vou chamar de processo geral de equipagem e processo pesado de equipagem, embora na época fosse chamado apenas de equipagem. Então, o processo geral de equipagem envolve enxames de operários da Maersk instalando os acessórios e equipamentos internos do navio. Às vezes, divisórias leves, separando compartimentos maiores, como áreas de acomodação, instalando móveis básicos, encanamento, parte elétrica, várias portas e escotilhas. Além do essencial para manter o navio estanque, colocando convéses de madeira onde era preciso ou, depois, revestimento de linóleo. Instalando os equipamentos da cozinha, os ventiladores e dutos de ventilação, as máquinas-ferramenta para a oficina do navio, âncoras, correntes, cabos, botes, guindastes, pequenos guindastes, etc. E coisas desse tipo. Tudo isso era geralmente feito apenas com força braçal e, ocasionalmente, com a ajuda de alguns pequenos guindastes.
Depois vinha a parte difícil do acabamento, exigindo guindastes bem grandes. Isso começava com a instalação de qualquer maquinaria pesada ainda não instalada na construção. Caldeiras, motores, geradores de reserva, motores de direção, toda a tubulação para conectar tudo isso e, é claro, bombas para levar a água da caldeira até as caldeiras. Tudo isso precisava ser colocado através das aberturas que tinham sido deixadas nas chapas do convés. Depois, essas aberturas podiam ser seladas. E então viria a construção da superestrutura, a ponte, as chaminés, a instalação da torre de comando, a colocação dos mastros e coisas desse tipo. Muito disso precisaria ser trazido por guindaste de grande porte, seguindo uma ordem específica para manter o equilíbrio e o trim do navio. Enquanto tudo isso acontecia aproximadamente na área central do navio, também haveria a instalação do armamento secundário, que começaria pouco antes dos principais elementos centrais da superestrutura serem instalados. Se a bateria secundária fosse do tipo antigo em casamatas, ela e os elevadores de munição já estariam instalados antes do início dos trabalhos principais da superestrutura, já que o convés superior precisaria ser revestido para permitir que os trabalhadores instalassem as várias estruturas superiores, e, claro, para que o assoalho de teca fosse colocado. E tudo isso ficava acima do nível das casamatas. Em navios posteriores, os elevadores de munição e, ocasionalmente, as barbetas, quando aplicável, podiam ser instalados logo no início. Mas a instalação final dos canhões e de suas torres seria feita após a maior parte do trabalho da superestrutura, já que os canhões secundários ficavam ambos acima do convés superior. Então, não há problema com o revestimento naquela seção do navio. Eles poderiam atrapalhar o trabalho na superestrutura se fossem instalados primeiro, apenas por estarem ali. O último grande trabalho seria, é claro, a instalação da bateria principal do navio. A barbeta seria colocada no lugar em seções. Novamente, alguns elementos disso poderiam ter sido instalados durante a construção no estaleiro, mas nem sempre, e quando isso acontecia, geralmente era apenas a carcaça externa, sem incluir as placas de blindagem pesada. Com isso pronto, elevadores de munição, roletes e outros sistemas poderiam ser instalados. O caminho dos roletes, ou especificamente os anteparos que o sustentavam, eram especialmente complexos e era um procedimento incrivelmente delicado. Porque, entre outras coisas, uma enorme fresadora niveladora ou fresadora. Dependendo do seu sotaque ou dispositivo de aplanamento, dependendo se você quer ser técnico ou não, seria necessário içar uma fresadora para dentro da barbeta para usinar essa parte da bateria de canhões de forma absolutamente nivelada e lisa, o que, é claro, também significava que o navio precisava estar tanto em equilíbrio quanto parado, pois a torre precisava estar em uma superfície perfeitamente nivelada para girar, e essa superfície também precisava estar alinhada entre si. Torre da bateria principal, o sistema de controle de tiro, a base do telêmetro e o ponto de referência central, a partir do qual todos os cálculos para o controle de tiro seriam feitos. Depois que isso fosse feito, o caminho dos rolamentos poderia ser colocado e a base da torre, então, poderia ser inserida em cima dele. Se você errasse nisso, no melhor cenário haveria rotação desigual da torre, causando efeitos negativos na artilharia. Assim como o equilíbrio do navio e preocupantes flutuações de energia nas máquinas de propulsão. E se você errasse feio, a torre nem giraria depois que a base da torre fosse instalada e confirmado que sim, ela estava de fato girando suavemente. Os canhões principais podiam ser instalados e, claro, as montagens dos canhões também precisavam ser colocadas no lugar, e tudo isso geralmente era feito. Enquanto os lados da torre estavam sendo construídos, qualquer outro equipamento grande que fosse colocado na torre, como os telêmetros. Qualquer item que não coubesse pela escotilha era instalado agora, depois as placas do teto da torre eram colocadas e travadas. Seriam parafusadas para facilitar a remoção e levantadas quando fosse necessário substituir os canhões. Vale notar que as torres de canhão eram montadas, testadas e verificadas nos poços de canhão da fundição de armas. Antes de serem desmontadas, parcialmente montadas e revisadas no estaleiro, e então desmontadas novamente e finalmente inspecionadas, depois de realmente terem sido instaladas em todas as etapas do processo de equipagem, vários equipamentos seriam testados, ajustados e então retestados ou consertados conforme necessário no momento da instalação. E possivelmente outras vezes, se pudessem ser operados, ajustados e verificados separadamente. Mas também integravam um sistema maior que talvez precisasse ser verificado após a instalação de outros componentes.
Por exemplo, um motor de cabrestante pode ser testado ao ser instalado, mas depois você só poderia ligá-lo uma vez. O cilindro do cabrestante era instalado para testar as conexões e garantir seu giro livre. E então, depois que a corrente e a âncora estavam presas e conectadas ao cabrestante, depois você poderia testar todo o sistema e então poderia testá-lo novamente durante exercícios envolvendo várias sessões de ancoragem, todas funcionando ao mesmo tempo. Então, finalmente, era hora de dar vida ao navio. Os testes das máquinas podiam variar um pouco dependendo do navio e do fabricante. Mas os testes principais, assumindo que o navio não fosse ser enviado às pressas para a linha de frente, consistiriam em 6 itens separados, conforme segue. Primeiramente, um teste de doca envolveria ligar as máquinas enquanto o navio ainda estava atracado ao cais, só para checar se tudo funcionava e nada explodiria na hora. Em segundo lugar, você teria o primeiro teste no mar. Isso testava praticamente tudo e garantia que funcionava pelo menos até certo ponto e colocava o navio em movimento. O navio, então, seria operado em vários níveis de potência, o que incluiria um breve teste em potência máxima. Em terceiro lugar, haveria um teste de resistência de 30 horas, onde o navio era levado à sua velocidade de cruzeiro planejada e mantido assim praticamente durante todo o teste. Isso permitiria uma avaliação detalhada do consumo de combustível do navio e, portanto, de seu alcance total em comparação com os números planejados. Além de permitir uma avaliação de se as rotações por minuto planejadas para determinadas velocidades eram realmente precisas e, se necessário, ajustes precisariam ser feitos, o quarto teste seriam as corridas de milha medida. Isso envolveria o navio se posicionando em vários níveis de potência, meia força à frente, cruzeiro e potência máxima, além de sobrecarga, e então entrando em um trecho de mar com milha medida. Uma vez que estivessem confortavelmente nesse nível, eles começariam a corrida algumas milhas antes do horário, desde o momento em que passavam pela boia de partida até a chegada. A boia serviria para medir a velocidade do navio, que teria que voltar e refazer o percurso na direção oposta. Era feita uma média entre as duas passagens, o que compensava possíveis efeitos do vento e da maré. O quinto teste avaliaria a potência máxima, com o navio operando por 8 horas em velocidade total para garantir que nada quebrasse nesse período. E o sexto seria o teste de aceitação. Esse seria o teste final, que incluía uma corrida em potência máxima e terminava com a Marinha aceitando formalmente o navio em seu serviço. Isso poderia ser uma viagem de ida e volta ao cais, ou o navio poderia sair e seguir para uma base naval, onde permaneceria no início do serviço ativo, dependendo das circunstâncias. Vários outros testes menores, como ligar as máquinas auxiliares, operar com as máquinas auxiliares, fazer o navio andar em marcha à ré e outras coisas do tipo, seriam intercalados com os testes principais. Todo esse processo poderia levar meses. Como após cada viagem, a responsabilidade de consertar qualquer defeito, quebra ou apenas ajustar detalhes ainda era do estaleiro que construiu a embarcação. Caso não apresentassem uma embarcação funcional, sofreriam penalidades significativas. Agora, ao contrário dos contratorpedeiros, que geralmente tinham um requisito mínimo de velocidade obrigatório como parte do seu projeto, os couraçados eram geralmente construídos de forma muito mais próxima e precisa às especificações dos planos do almirantado. Quanto menor o navio, mais liberdade o estaleiro tinha para interpretar os planos. Presumia-se que, nos navios capitais, o almirantado fazia corretamente todos os cálculos de peso, potência e formato do casco, cabendo ao construtor apenas comprovar que o navio entregava a potência exigida. Desde que a potência exigida fosse entregue às hélices, qualquer diferença na velocidade em relação à projetada, salvo se o navio estivesse visivelmente acima do peso ou mal ajustado em relação às especificações, era um problema da Marinha. Ou uma possível vantagem se o navio fosse mais rápido ou mais lento que sua velocidade-alvo. Esta é uma das áreas mais visíveis onde a prática da Marinha Real diferia de outras marinhas. Um construtor poderia receber pagamentos, bônus ou penalidades conforme o navio capitânia se movesse mais rápido ou mais devagar que a velocidade de projeto, o que ajuda bastante a explicar as circunstâncias especialmente planejadas dos testes de alguns navios, particularmente dos cruzadores de batalha da Marinha Imperial Alemã e, até certo ponto, também dos navios capitânia dos marinheiros da região.
Após concluir os testes básicos, o navio seria aceito, comissionado e integrado à frota para novos treinamentos e testes. Isso incluía mais testes das máquinas e prática de artilharia, mas geralmente servia para a nova tripulação se acostumar a operar o navio, não para checar seu funcionamento inicial. Em tempos de guerra, você poderia encurtar ou até pular as fases de testes, com a tripulação embarcando mais cedo durante a equipagem. Mesmo em tempos de paz, alguns testes que seriam feitos após a comissão podiam ocorrer antes, especialmente em embarcações experimentais. Mas, de modo geral, o que acabamos de discutir é um panorama razoavelmente abrangente da sequência típica de construção, equipagem e comissão de um grande navio de guerra construído nos estaleiros britânicos entre 1890 e 1950. E se você ainda não fez isso, eu recomendo fortemente que adquira uma cópia de Os Construtores de Couraçados, de Ian Johnston e Ian Buxton. Se este vídeo despertou algum interesse em você, saiba que esse livro entra em muito mais detalhes sobre este e muitos outros processos envolvidos no projeto, construção e comissionamento de navios capitais nesse período. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.